Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 120º vídeo da série Desafio 365 e a gente tá abrindo a semana do relacionamento. Você pode até se perguntar, poxa, mas a gente vai falar de relacionamento, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, o que isso tem a ver com storytelling, contação de histórias, comunicação? E eu te digo, tem tudo a ver, porque os relacionamentos se dão através da comunicação, seja o tipo de relacionamento que for e seja o tipo de comunicação que for. A gente vai ver ao longo da semana como é que a gente se relaciona e como a nossa comunicação pesa e influencia nos nossos relacionamentos. Então essa semana, ela não deixa de ser uma continuidade da semana passada, que foi a semana da comunicação. Então se você não viu os vídeos, não tem problema, pode ver aqui na própria página. Aproveito para te pedir para curtir não só os vídeos, como a própria página, e também no canal Coaching Vídeo no YouTube. Também estou colocando lá os vídeos para que você possa acessar pelos títulos, fica mais fácil e assim você conhece mais sobre o meu trabalho. Bom, nessa semana do relacionamento, eu quero ressaltar que a gente tem se relacionado com as pessoas de diversas formas, né? Muitos de nós ainda mantêm os velhos relacionamentos tete a tete ali, presencialmente, olho no olho, seja com o nosso companheiro, com a nossa companheira, filho, mãe, família, amigos, e com outras pessoas que a gente ama muito e que a gente fala à distância. Tem aí a internet que colabora muito com isso, os telefones hoje que têm acesso à internet, Skype e outras formas de comunicação. E também a gente se relaciona com pessoas que a gente nunca viu, nem nunca falou, através de sites de relacionamento, de bate-papo, não é verdade? Até muitas vezes, como jornalista, a gente, sem ser como jornalista, quem acompanha jornais na internet também vê que muitos comentários de matéria viram debates, né? As pessoas querem comentar uma matéria num site de um determinado jornal e acaba saindo dali um diálogo, muitas vezes acirrado, não é? E as pessoas assim vão se comunicando. E há uma diferença gritante entre os tipos de comunicação, sejam eles verbais, escritos ou falados, e os não verbais. E como a gente viu na Semana da Comunicação, a relação entre esses tipos de comunicação, ela é muito diversificada, múltipla e tem impactos diferenciados, principalmente quando a nossa comunicação não verbal está desconectada da nossa comunicação verbal. E aí pode causar ruído, que na comunicação a gente costuma chamar de ruído o não entendimento, é uma falha na comunicação, não fica claro. E é verdade, porque quando a gente emana aquilo que a gente deseja expressar, se não está de uma forma clara, ou seja, se ela não é compreensível para quem nos ouve, realmente fica difícil a gente trocar. Então, nessa troca, nesse relacionamento, como a gente vai ver ao longo da semana, tudo tem a ver com o que eu desejo expressar e para quem eu desejo expressar. E que momento eu farei isso, como eu farei isso. Vocês vão ver que relacionamento e comunicação, como a gente estava falando, tem tudo a ver. O processo é o mesmo, basicamente. Então eu queria trazer para você, nesse primeiro vídeo da semana, dicas, 3 dicas básicas sobre um assunto que a gente já falou aqui em outros vídeos lá para trás. Então, se você não viu, eu vou refrescar a sua memória, porque é sempre bom a gente estar revendo conteúdos para manter eles assim fresquinhos na nossa memória, na nossa consciência e na nossa prática diária, não é mesmo? Então eu quero falar com você sobre uma coisa chamada rapport. Rapport é essa relação com o outro, na qual eu me adequo
ao mundo do outro entrando em sintonia. Ou seja, eu crio empatia. Então, ao conhecer o outro, a maneira como o outro fala, a maneira como o outro gesticula, a maneira como o outro se expressa, eu posso me afinizar. E dessa forma, eu vou me tornar simpática aos olhos da pessoa com quem eu falo e ela vai se tornar mais aberta para me receber, para receber a minha mensagem. É uma forma bacana, bonita, educada de manter uma relação, de poder ter esse canal de comunicação aberto de uma maneira empática, de uma maneira saudável e realmente onde toda a comunicação possa fluir, ainda que haja discordância em termos de conceito. Eu não preciso concordar com o outro, mas sabendo me colocar e sabendo ouvir o outro, as nossas ideias podem ser debatidas e aí sim, um influencia o outro ou ninguém se influencia, mas ninguém se fere. Então a gente está falando de uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação positiva. E para que a gente fale de empatia, eu vou te passar 3 pontos que são muito importantes. E eu quero saber se você já pratica isso na sua comunicação. Depois você vai me contar aqui nas mensagens. Combinado assim? A primeira delas é a seguinte: esteja genuinamente interessado no outro. Quando a gente quer estabelecer um contato com alguém, quando a gente quer conversar com alguém, a gente parte do pressuposto que aquela pessoa é importante pra gente, pelo menos naquele momento. Nem que seja para pedir uma informação, nem que seja para poder resolver um problema, nem que seja para conhecer essa pessoa, ou então você já conhece e quer continuar conversando. De alguma forma, dentro de algum limite, aquela pessoa é importante para você naquele momento que você quer se comunicar. Então, quando a gente está realmente interessado em falar com aquela pessoa, a gente está realmente interessado nela naquele momento. Então, o que eu quero dizer com esteja interessado? É saber como aquela pessoa fala, como aquela pessoa se comporta. Se, por exemplo, você vai falar com uma pessoa de idade, certamente você vai evitar palavrão, vai evitar gíria, até para que ela possa te compreender. Porque se você usar só gírias e falar de um jeito que você fala, de repente com seu filho, com seu amigo na praia, ela não vai compreender. E até pode ficar meio avessa e não vai ter a mesma abertura, o mesmo interesse em te ouvir, não é verdade? Então, por uma questão de etiqueta, a gente tem que ver como o outro é, se é uma pessoa importante no trabalho, você vai ter uma forma de falar com ela, se é sua amiga mais relaxado, mais íntimo. Então, isso é realmente estar interessado no outro e naquilo que o outro gosta. Então, uma segunda dica é uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Quando a gente está trocando, conversando, a gente realmente ouve o que o outro está dizendo e não fica só ouvindo para poder discordar, para esperar o outro calar a boca para você falar. Não, é ouvir de verdade, é prestar atenção, é assimilar o que você está ouvindo para que você possa refletir e dar um feedback para aquela pessoa. E por fim, falar, ou pelo menos começar um bate-papo falando de coisas que você já percebeu pela sua escuta ativa, pela sua atenção em relação àquela pessoa, de coisas que ela gosta, porque assim ela vai se sentir mais querida, vai ver que você realmente está atentando para ela, e as pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas gostam de fazer, sobre os assuntos que elas curtem. Dessa forma você quebra o gelo, ela vai se sentir mais motivada a falar e aí sim vai ficar até interessada em saber sobre você também. Então toda essa troca, quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, é fantástico, porque a gente se aproxima realmente do outro e assim o canal de comunicação se abre naturalmente e todo o papo flui, principalmente quando a situação é delicada e envolve conflitos, porque assim você pode trazer o tema com carinho, com respeito e você vai contar com a simpatia do outro para resolver aquilo junto com você. Então essas foram as minhas dicas de hoje para a gente abrir a nossa semana do relacionamento já pensando nisso.
no outro e em como a gente se relaciona e como é que a gente coloca a nossa comunicação a serviço dessa troca. E eu quero saber de você como é que você faz, como é que você puxa uma conversa, como é que você começa um diálogo com alguém. Então me conta, coloca aí nos comentários que eu quero saber. Então uma linda semana e amanhã tem mais, te espero aqui. Um beijo e até lá!